Shalom, shalom, que a paz do Criador esteja sobre a vida de todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje venho compartilhar com todos uma palavra e que essa palavra venha nos edificar e que toda honra e toda glória seja dada ao Criador em nome de Yeshua HaMashiach. Então, essa palavra ela se encontra em Romanos 2, versículo 5 e 6. E diz o seguinte: Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará a cada um de acordo com seus atos, ações ou obras ou escolhas. Então, parando para meditar nessa palavra, refletir nessa palavra, vemos que cada indivíduo, cada ser humano, em sua individualidade, cada um tem o direito de escolha, tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas nessa vida. A escolha de fazer o bem, a escolha de fazer o mal. E lembrando que o Eterno, nesse requisito, ele não nos obriga a fazer o bem. Ele não quer que a gente faça o mal, mas ele também não vai nos obrigar a fazer o bem, a obedecê-lo, a seguir a sua palavra. Porque paramos para pensar, nossa, mas o que de fato é fazer o bem? Será que fazer o bem é eu fazer aquilo que está de acordo com o eu acho, com o eu acredito, com o como eu penso que é bom, que é correto? Ou aquilo que é bom, aquilo que é bem? Há algo que aponte para isso? Alguma coisa que aponte para aquilo que de fato é bom, para aquilo que de fato é correto, para aquilo que de fato é justo? E sim, há algo que nos aponta aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é justo. E esse algo é a palavra do Eterno. Através da palavra do Eterno, ele nos dá o direcionamento para que a gente entenda aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Através da palavra do Eterno, conseguimos ter esse discernimento, essa capacidade de discernir. Claro que o ser humano em si, dentro de si, ele desde sua pequenez, uma criança mesmo consegue distinguir algo que é incorreto e algo que é correto. Porque você vai chegar na criança e perguntar: é correto você bater na mamãe ou no papai? Ou você agredir as pessoas? Você pergunta isso para a criança automaticamente, se ela tem um bom senso, discernimento, ela vai entender que aquilo é errado, mesmo muitas vezes não tendo conhecimento da palavra do Eterno, mesmo não lendo a Bíblia, ela por si só ela vai entender que aquilo que não é correto, que aquilo não é bom, que aquilo não é direito a se fazer. Entende? O Eterno colocou isso dentro de cada indivíduo, a consciência que nos aponta e que nos mostra o que é bom e o que é mal. Mas por conta da má inclinação e por conta das pessoas darem mais ouvidos à sua carne, ao que sua carne deseja, ao que sua carne quer. Por conta disso, a voz, a consciência acaba o quê? Ficando abafada, vai se abafando, 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 até que a pessoa passa a viver uma vida pecando que não sente, fazendo aquilo que é errado e não sente.
E é nisso que a gente está vivendo hoje. E aqui diz, por causa do seu coração rebelde, por causa do seu coração rebelde, teimoso. Nós, seres humanos, temos a nossa má inclinação, temos um coração mau, um coração que é inclinado para as coisas do mal, para aquilo que é errado. Sim, temos. Vivemos nesse corpo corrompido, nesse corpo caído, que deseja tudo aquilo que é oposto à vontade do Eterno. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher se vamos dar ouvido a Deus ou se vamos dar ouvido ao que a gente quer, ou que a gente deseja, o que a nossa natureza humana caída deseja. E aqui diz, mas por causa de seu coração rebelde, você você escolhe, você toma a decisão de o quê? De não abandonar, você se recusa a abandonar o pecado. E o que que é pecado? O que que é pecado? Pecado é aquilo que a igreja diz, que o Papa diz, que o pastor diz? Não. Pecado é aquilo que Deus, que o Eterno, apontou e mostrou desde muito tempo atrás. Pecado é tudo aquilo que vai contra a instrução, que vai contra a lei de Deus. E é isso que o diabo tem feito desde o princípio, como diz a palavra. Ele não se firmou na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu disse, ela que nos dá o norte, a direção. Ela que nos instrui para aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é bom e aquilo que é mal. A palavra de Deus nos amplifica, nos amplifica o olhar. Não é como muitos pensam que a palavra de Deus deixa a gente assim, bitolado e tudo mais. Não. A palavra de Deus nos deixa, nos faz enxergar a realidade, a verdade, que muitos não enxergam. Por quê? Porque as pessoas têm um coração rebelde, porque as pessoas, elas se recusam a abandonar os seus pecados. E ao fazer essa escolha de não querer abandonar o seu pecado de estimação, nosso pecado de estimação, ao fazermos essa escolha, a gente acumula ira sobre a gente. Sobre a gente, sim. Por quê? Como é que eu, fazendo o mal, fazendo aquilo que é injusto, perverso, tudo aquilo que é de mal, eu fazendo tudo aquilo que é de mal, como é que eu vou esperar colher coisas boas lá na frente? Eu não vou colher coisas boas lá na frente. Como é que a pessoa passa a vida toda no pecado, na desobediência, se rebelando contra o Eterno, não obedecendo ao Eterno e se dizendo crente, se dizendo eu acredito em Jesus. E ao final da vida essa pessoa acreditar mesmo que vai morar com Deus? Se quando estava aqui, ó, nesse corpo, não quis buscá-lo, não quis viver com ele aqui, será que essa pessoa vai ter Deus quando partir daqui? Eu creio que não, tá? Pelo que a palavra do Eterno diz. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto... Buscai Ele enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então quer dizer que a porta ela pode se fechar. Sim, a porta pode se fechar, e a porta tem se fechado para muitos hoje. Porque muitos hoje partiram dessa vida, rejeitando, fazendo a escolha de desobedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E aqui prossegue desse jeito, aqui, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima. O dia da ira se aproxima. O dia da ira de Deus se aproxima.
E é aqui nesse momento que a gente desmascara esse dogma, essa falácia humana que Deus é amor, Deus é só amor, Deus, ele quer o nosso bem, assim, Deus quer o nosso bem, claro, mas Deus, ele é amor, ele quer que a gente viva feliz aqui nesta terra, fazendo as nossas vontades, os nossos desejos, seguindo nossa má inclinação. Deus é amor. Acorda, sim, um dos pilares do trono de Deus é amor. Mas outro pilar do trono de Deus é a justiça. E diz na palavra que Deus não nos criou para o mal, mas o homem se desviou da presença de Deus, da face de Deus, e escolheu praticar o mal. Isso foi uma escolha, uma decisão. E Deus, sim, ele se ira. Deus, ele é justo juiz. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. O ímpio pode até pensar, a gente pode até pensar que nada vai acontecer, vou continuar curtindo a vida, vou continuar aproveitando, vou continuar no adultério, vou continuar na farra, vou continuar na bebedeira, vou continuar na fofoca, vou continuar na mentira, vou continuar na masturbação, vou continuar vestindo minha roupinha curta, vou continuar fumando meu cigarro, bebendo a minha pinga, que nada vai me acontecer. Isso é que você e eu acreditamos, mas isso não é o que a palavra de Deus diz, tá bom? Isso não é o que a palavra de Deus nos diz. Aqui diz na palavra de Deus, pois o dia da ira se aproxima, a ira de quem? De Deus. O dia em que ele julgará a cada um segundo as suas obras, segundo os seus frutos. A árvore que produziu bons frutos, essa não vai ser cortada. Mas a árvore que produziu os frutos ruins, essa vai ser cortada, porque não presta. É o que a palavra do Eterno diz. E aqui continua. É o justo juízo de Elohim, de Deus. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas não existe amor sem justiça. Amor e justiça andam de mãos dadas. São unidos. Não existe esse amor conjectura, esse amor eu penso, eu acredito, esse amor raso, esse amor filosófico. Amor é algo que tem frutos. Quem ama produz frutos. Não existe amor, apenas amor de palavra. Eu amo. Você ama, mas você honra a sua mãe, você honra seu pai, você obedece eles, você tá pegando o que não é teu, você não tá cuidando do seu corpo. Será que você se ama de verdade ao ficar comendo carne de porco, a ficar usando roupas atraentes que servem de tropeço para outras pessoas, para que as outras pessoas caem? Será que eu tô me amando? Será que eu tô amando minha vida? Será que eu tô amando o próximo? Será que isso é amor? Que amor é esse que essa geração tem acreditado? Que amor é esse? É o amor ao pecado. É o amor ao pecado, na verdade, né? É o amor ao pecado. Não é o amor de Deus, é o amor ao pecado das pessoas. E assim continua. Se revelará. Ele julgará, ele quem? Deus, o Eterno, ele julgará cada um de acordo com seus atos, de acordo com suas obras. E assim prossegue aqui no versículo 7, eu vou querer até ler aqui para os irmãos, para a gente. Dará vida eterna. Para quem que Deus vai dar vida eterna? Será para quem? Aqui diz assim, ó. Dará vida eterna àqueles que persistindo, lutando, insistindo, a perseveração dos santos. Persistindo em fazer o bem,
buscando glória, honra e imortalidade. Imortalidade é o quê? Eternidade, aquilo que não se corrompe, não se deixando corromper pelas coisas dessa matéria, pelo aquilo que comemos, por aquilo que bebemos, por aquilo que vestimos, pelo dinheiro. Não. Para aqueles que buscam, que concentram sua atenção no reino de Deus e na sua justiça. Porque de todas essas coisas, o Eterno, ele sabe que a gente precisa e vai nos acrescentar. Porque qual é o pai? Qual é o pai o pai que não trabalha para sustentar o seu filho, para trazer o pão para ele? Deus é da mesma forma, ele cuida da gente, ele sabe das nossas necessidades. E não só necessidades físicas, mas necessidades espirituais. E o que eu anotei algumas referências aqui, né, aqui no caderninho. E a primeira referência, ela está em Romanos 8:6, que diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Repete, Tiago. Para mim mesmo ouvir, mas para os irmãos ouvirem. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente, o espírito de quem? Do Eterno. A mente resulta em vida, porque a nossa natureza humana vai nos inclinar para tudo aquilo que é depravado, tudo aquilo que é ruim. Mas o Espírito de Deus vai nos guiar para que possamos nos aproximar mais dele, do Eterno. Entende? O Espírito de Deus é o Consolador, ele nos direciona. Mas muitas vezes a gente não dá ouvidos à voz dele. É como diz, né, no louvor que eu postei. O último louvor que eu postei, né? Então, João 16, 8 ao 11, né? Quando ele vir, Quem? Quando ele vir, o que? O Espírito. Quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. E crer aqui não é aquele crer, eu creio. Não é crer da cabeça, não. É crer e obedecer. Porque não creram, porque não obedeceram, porque não quiseram a mensagem. Creram em mim. Da justiça, porque voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Satanás, ele já está condenado. O julgamento aguarda ele. E o julgamento aguarda também aqueles que fazem a vontade do diabo, em vez de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade do diabo para nossa vida? Que a gente continue pecando. Porque se a gente continuar pecando, a gente vai continuar afastado de Deus. E afastado de Deus, a gente vai ser o quê? A gente vai para onde? Para o mesmo lugar que ele vai. Não pensemos, não venhamos a pensar que seguindo ao diabo a gente vai para o céu. Não. A gente vai para o mesmo lugar que ele vai. A gente está trilhando o mesmo caminho que ele, se a gente continuar no pecado. Mas Deus, ele nos notifica e nos avisa para que possamos nos arrepender enquanto é vida, enquanto é tempo, enquanto há chance. Enquanto o relógio está rodando. E assim diz aqui em João 6, 26 ao 27. Yeshua respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam sinais, mas porque lhes dei alimento. Então, muitos se aproximaram de Yeshua naquele tempo, não por causa da mensagem, não por causa do arrependimento, não por causa do abandonar os pecados e seguir o Messias tomando a sua cruz, não por causa disso, mas por causa do quê? Do alimento, por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi por causa disso. Olha para você ver como a natureza humana é.
E hoje se repete a mesma coisa, muitos buscando a Deus por causa da bênção. Buscando a bênção em vez de buscar o abençoador. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem sua energia, sua vida, buscando o alimento que permanece para sempre, a vida eterna, as palavras de vida eterna. O qual o Filho do Homem pode lhes dar. Quem é que pode nos dar as palavras de vida eterna? Yeshua. É o catolicismo? É a denominação tal? Não. É quem que pode nos dar a palavra de vida eterna? Yeshua HaMashiach. Ele pode nos dar a palavra de vida eterna. Portanto, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aleluia. E assim diz aqui, pois Elohim, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Yeshua, ele tem o Espírito, a plenitude do Espírito de Deus. E o Eterno amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. E também no livro de Enoque, por incrível que aqui, ó, o livro de Enoque, aqui no livro de Enoque, no capítulo 38, no versículo 2, diz o seguinte: quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras, corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos. E quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos... Onde será... eu vou parar aqui no ponto, né? Os quais serão eleitos por suas boas obras, corretamente pesadas pelo Senhor. Pesadas pelo Senhor. O que pesado o quê? O pesado o quê? As boas obras. E aqui diz assim também em Enoque, no capítulo 45, no versículo 5, diz o seguinte: eu também mudarei a face da terra e a abençoarei, e farei com aqueles a quem elegi habitem sobre ela, mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. O Eterno, ele pesa tanto as obras dos justos como as dos injustos e dá a cada um segundo as suas obras. E a mensagem foi essa para todos nós. Fiquem na paz do Eterno, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.